Estamos entrando lá. Pessoal, estamos entrando no ar agora. Vamos ver aqui se a gente já está indo para o YouTube. Espera só um minutinho. Ótimo. Pessoal, primeiramente, boa noite, tá? Quem já não está nos assistindo aí, acompanhando, agradeço aí pelo momento aí disponibilizado para estar realmente enriquecendo aí o nosso conhecimento, o seu conhecimento na área aí da saúde, principalmente. E só para falar um pouquinho, meu nome é Wellington Brito, tá? Sou representando a empresa Plenitus, somos especializados em consultoria e assessoria para profissionais da saúde. E nosso objetivo, a partir de agora, é realmente estar trazendo profissionais, especialistas da área, que possam contribuir cada vez mais aí para você, que é um empresário, que é um profissional liberal, para melhorar os resultados aí do seu negócio, tá? Da sua clínica e tudo mais. Eu estou vendo que já tem algumas pessoas entrando. Ó, estou vendo a Isabel, a Fernanda, muito bem-vindas. Eu vou estar olhando um pouquinho para o lado para acompanhar os comentários de vocês, tá ok? Então, se eu estiver olhando aqui, é justamente para a gente poder responder o máximo de dúvidas. E aí, retomando, nosso objetivo é realmente trazer os melhores especialistas da área. Então, nós vamos fazer uma série de vídeos, uma série de entrevistas, podemos chamar de entrevistas, mas nada mais é que uma aula. Então, esses profissionais vão vir para trazer o máximo de conhecimento possível, realmente para poder te ajudar, tá ok? Dúvidas, vocês podem mandar as dúvidas pelo chat, tá? O chat aqui do YouTube. Também agradeceria se vocês pudessem curtir e se cadastrar na página nossa aí do YouTube, que nos ajuda bastante. E também aproveitar e compartilhar esse link com os profissionais e com os seus amigos também, tá? Hoje a gente está trazendo o Carlos. O Carlos, ele é sócio da Contabilidade Dias, ele é especialista na área tributária e contábil, formado pela FMG, tá? Universidade aqui Federal de Minas Gerais. Já tem mais de 15 anos de experiência, realmente com esse foco na gestão contábil e contábil financeira, né, digamos assim, para todos os profissionais liberais, como empresas, também como clínicas. E aí, nosso objetivo é fazer uma abordagem, fazer uma entrevista hoje, de tal forma que a gente possa levar o melhor conhecimento para você. Ô, Carlos, primeiramente agradeço, tá, a disponibilidade, por você estar participando. Acredito que você vai trazer muito conhecimento e que vai ajudar muito esses profissionais. Oi, Wellington, boa noite. Boa noite aos participantes, a quem está assistindo agora, né? Tenho certeza que a gente vai elucidar algumas questões tributárias para os profissionais da área da saúde. A gente sabe o quão complexo é esse sistema tributário no nosso país, né? E a gente, como contador, advogado também, a gente tenta destrinchar para que o médico, o dentista, o profissional da área da saúde, ele possa focar, de fato, no negócio dele, que é a prestação de serviço da área da saúde, deixando essa questão financeira, contábil, tributária, para nós, né, que entendemos mais disso. Mas hoje é uma oportunidade interessante para tentar passar um pouco dessa questão, porque é bom os profissionais saberem também como que está a situação tributária e ver que tem alternativas para reduzir esse custo tributário, que hoje no Brasil é muito alto, mas que dentro da legislação a gente consegue, sim, minimizar. Então, acho que é um dos objetivos desse bate-papo de hoje, né, Wellington? Boa noite. Isso aí, Carlos, assim, agradeço aí, vai realmente contribuir bastante. Eu queria só um alô aí do pessoal que está assistindo, se o áudio está ok, se a imagem está ok, se vocês puderem só me confirmar aí para a gente já poder, eu começar a fazer uma sabatina aqui com o Carlos, tá? E realmente nós vamos e oferecer o melhor conteúdo aí para vocês. Se vocês puderem me dar um ok, um alô, eu vi que a Helena ali já deu boa noite. Ô, Carlos, vamos começar aqui com algumas perguntas, tá? Que eu acredito que sejam das maiores dúvidas aí dos profissionais da saúde, tá? Primeira coisa, mesmo sendo um profissional liberal, ele precisa ser um PJ, ou seja, uma pessoa jurídica, ou ele tem que ser uma pessoa física? Como é que a gente consegue avaliar e o que você pode orientar para esse tipo de classificação? Vale a pena, não vale a pena? Ô, Wellington, essa é de fato a maior dúvida dos profissionais da área da saúde, né?
Nós temos que fazer várias análises. A primeira delas é sob o ponto de vista até jurídico, para ver se, de fato, aquele médico, aquela sociedade, ela se enquadra como pessoa jurídica, ou se aquela PJ talvez não seja uma pejotização que, eventualmente, pode até ser fiscalizada pela Receita. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e dar essa orientação. Além dessa questão jurídica, societária, né, que nós costumamos chamar, a gente tem que ver essa parte tributária, que são os números, a parte contábil, de fato, e que é, querendo ou não, o nosso objetivo maior nesse bate-papo de hoje. Nessa parte tributária, não tem um valor mínimo de receita, de livro caixa, de despesa, de quantidade de funcionário, para poder falar que vale a pena ser PJ. Temos que analisar caso a caso, de forma individual. Então, determinada situação, às vezes um médico pode ter uma receita muito alta e não ser interessante ser PJ, ou o contrário, às vezes tem uma receita baixa, mas vale a pena ser PJ. Então, tem que ser de forma pontual, com uma análise específica, com um profissional especializado na área, para fazer essa viabilidade e ver se de fato é interessante ou não. E é até muito engraçado, porque vários profissionais da saúde costumam nos procurar, já decididos a constituir uma PJ, sabe, Wellington? É aquele famoso caso, eu ouvi um amigo meu comentar que a tributação na PJ é em torno de 15%, 16%, e na pessoa física é 27,5%. Então, vale a pena ser PJ. Aí, na hora que ele vem até a contabilidade, a gente senta, conversa, faz as simulações e chega à conclusão que a PJ ainda não é vantajosa para ele. Porque você também tem que olhar a questão burocrática. À medida que você tem uma PJ, você tem que ter um controle maior. Precisa de ter um acompanhamento contábil mais de perto. Isso, querendo ou não, tem um valor também. Então, tem que ser considerado todas essas circunstâncias, todas essas variáveis. A gente até brinca que, às vezes, a gente joga até contra o próprio patrimônio ao não indicar a constituição de uma PJ pelo profissional da saúde. Mas a gente, prezando pela ética, a gente toma, avalia os cenários e dá a melhor instrução para o profissional. Então, respondendo essa pergunta, não tem uma fórmula mágica para saber se vale a pena ser PJ ou não. Cada caso é um caso. Aí, ô Carlos, não, muito bom, tá? Muito bom. E realmente a gente percebe isso, tá? Das consultorias a gente vem realizando e a gente precisa realmente identificar o que é mais vantajoso e precisa de uma avaliação mais técnica. Mas, assim, de forma talvez resumida, não sei se você consegue entrar um pouquinho mais em detalhe, como é que fica essa tributação diferente para pessoa física e para pessoa jurídica? O que está incidindo? Como é que são os impostos? Se puder explicar um pouquinho como é que são as separações e por que realmente, às vezes, não vale a pena ser o PJ? Entendi. Wellington, eu vou tentar explicar um pouco aqui, igual eu comentei, é um pouco, talvez, confusa essa tributação, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Vamos começar com a tributação na pessoa física. Eu, como autônomo, como médico, dentista, enfim, eu tenho que ter um cadastro junto à prefeitura, onde eu vou prestar o serviço. E eu vou recolher o ISS, o Imposto sobre Serviço. O ISS é um imposto municipal, então vai variar de acordo com cada município. Via de regra, para profissionais da área da saúde, o ISS ele é um valor fixo e pago a cada 3 meses. Aqui em BH, de onde nós estamos falando, o ISS está na faixa hoje de R$230 por trimestre. Então, é um primeiro imposto que você, o profissional da saúde tem que recolher e é enviado trimestralmente pela prefeitura. O outro imposto é o INSS. O INSS é um imposto de nível federal, ele é de cunho previdenciário e ele tem que ser pago de acordo com a quantidade de faturamento, de recibo que os profissionais da saúde emitiram. Tem profissionais da saúde que, às vezes, são conveniados, prestam serviço ou recebem através de convênio, ou são professores, dão aula. Normalmente não, o mais correto são essas pessoas jurídicas já reterem o INSS. E aí a gente tem que fazer uma análise para ver se já reteve no valor do teto do INSS, que hoje é em torno de R$ 5.800 por mês, ou se não reteve no teto. Não retendo, a gente tem que pagar a diferença do INSS. E se, eventualmente, o profissional da saúde só presta serviço para pessoa física, só para pacientes, e recebe direto deles, o INSS já é calculado de acordo com esse recebimento. Além do INSS... Ô, Carlos, vou te interrompendo um pouquinho, desculpa, viu? Me tira só uma dúvida aqui Claro.
do INSS. E como é que são feitas essas contas? O profissional mesmo que faz, ele tem que ter uma tabela, como é que funciona essas contas? E se esse INSS realmente ele é obrigatório, ou ele pode ser realmente opcional ou não? Ô, Wellington, assim, quando você simplesmente presta serviço só para pessoa física, você pega aquele valor, joga na tabela do INSS. Tem uma tabela divulgada pelo INSS, ela costuma ser corrigida anualmente, e dependendo do valor, você vai ter um recolhimento, né, hoje é de 20% do valor do INSS, respeitado o teto, que hoje é 5.800 e alguma coisa. Então, se eventualmente eu tive uma receita de R$10.000 naquele mês, provenientes de pacientes, né, de pessoa física diretamente, não intermediado por convênio, eu pego o teto do INSS, jogo 20% e faço o pagamento através de um carnê do INSS. Se eu tenho recebimento através de outras pessoas jurídicas, igual eu comentei, faculdade ou convênio, eu faço a dedução do que essas pessoas jurídicas já reteram de INSS para mim. Então, funciona dessa maneira. O que a gente orienta é ter um acompanhamento de um profissional para poder fazer esses cálculos e evitar algum equívoco e, consequentemente, ter problema com a Receita Federal. E, respondendo também, é obrigatório. É até muito engraçado, porque, assim, tem uma cultura, né, a gente percebe muito dos profissionais da saúde, que falam, não, eu não quero pagar INSS, eu não vou aposentar pelo INSS, o INSS está quebrado, eu não pretendo, eu tenho previdência privada, então não quero pagar. E a gente comenta, na verdade não é querer, é obrigatório o pagamento. A legislação impõe esse pagamento. Culturalmente, esse pagamento, normalmente, os profissionais, quando pagavam em cima de um salário mínimo, só para constar. Só que a Receita Federal, ela unificou com o INSS já há alguns anos. Quem faz a declaração de imposto de renda de pessoa física, quem tem um costume, pode ter percebido que na parte onde a gente informa o recebimento de pessoa física, a gente informa também o NIT, que é um número junto ao INSS. Então, a Receita Federal, ela simplesmente vai cruzar a declaração de imposto de renda, vai ver que você emitiu recibos para pessoa física, e vai ver que na base de dados lá do INSS não tem nenhum recolhimento, e vai fazer autuações automáticas. É o robô da Receita, não vai precisar nenhum fiscal, vai ter seu consultório, nada para poder fazer a autuação, vai ser de forma automática. Isso a gente tem percebido que ainda está sendo de forma tímida pela Receita, não está tendo uma fiscalização tão intensa assim. Mas a gente tem certeza que isso tende a intensificar, porque a gente tem visto no noticiário o rombo da Previdência. É fácil esse cruzamento pela Receita, porque ela tem todos os dados na mão através da declaração do imposto de renda. Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai ocorrer, e ocorrendo, a Receita tende a fiscalizar os últimos 5 anos. Tem incidência de multa, juros. Então, assim, é uma questão que a gente percebe que os profissionais da saúde não dão a devida atenção, são importantes e não são opcionais. É obrigatório esse recolhimento para o INSS. Ô, Carlos, até aproveitando, tá, você fez um gancho muito importante, que eu acho que vale a pena a gente falar com todo mundo aí que está assistindo, que depois ou vai ter contato com esse vídeo, mas realmente é um ponto importante de fazer uma avaliação e acompanhar sobre o INSS. Por quê? Com esse rombo da Previdência, isso aí a gente vem, acompanha o mercado, a gente está bem sintonizado com tudo que tem acontecido, eles têm procurado, principalmente profissionais liberais, que têm uma remuneração boa, tá? Então, que podem ser da área de saúde, que podem ser também advogados, engenheiros e outros profissionais, justamente para poder identificar esse gap, né? Essa falta aí que está tendo para poder suprir o lado aí da Previdência. Então, assim, uma sugestão aí para quem está assistindo é realmente procurar especialista para fazer esse acompanhamento, porque é muito importante, precisa estar em dia, tá? Não sei se tem mais algum ponto aí para o Carlos falar sobre o INSS, mas acredito, assim, que o tema foi bastante abordado. Claro que tem muito mais assunto por trás, só que se for, a gente vai ficar aqui até meia-noite falando somente sobre isso, mas a ideia é que nas próximas aulas, com as dúvidas, a gente vai aprofundando aí cada vez mais num tema específico, tá? E aí, Carlos, fazendo esse gancho, você falou muito sobre aí na área da pessoa física e no caso da pessoa jurídica. Então, vamos lá, eu sou um médico, eu sou um dentista, ou um outro profissional da área de saúde, hoje atuo de forma liberal, tá? Então, eu faço tudo pela pessoa física,
mas eu fiquei sabendo que vale a pena eu ter um PJ, tá? Então, eu escutei que eu vou pagar menos de imposto, só que existem as classificações e muitas pessoas não sabem como funciona isso. O que você pode falar, então, um pouquinho da área da pessoa jurídica? Como é que são esses tributos, tá? E como é que a gente pode controlá-los? Tá. Ô, Elton, só voltando um pouco aqui também, antes da gente entrar na pessoa jurídica, da pessoa física tem também o imposto de renda, né? Que a gente falou do ISS de forma fixa, enviado pela prefeitura, para os autônomos. O INSS e o imposto de renda, que é o clássico, né? Todo mundo, eu acredito que quase todos, têm uma noção de como que funciona, que é o que você recebeu, menos as deduções, para quem é pessoa física, então as deduções do INSS, do livro caixa, e aí aplica-se a tabela do imposto de renda. E uma questão até importante nessa parte do imposto de renda também da pessoa física, o que a gente tem percebido, a legislação determina que quando você é autônomo, você recolha esse imposto de renda já de forma mensal através do Carnê-Leão. O que a gente percebe dos profissionais da área da saúde? Muitas das vezes, eles costumam não pagar isso de forma mensal, juntam o valor e pagam na época da declaração de imposto de renda, em março ou abril do ano seguinte, entendendo que seria dessa maneira. A Receita, até então, a gente nunca viu ter problemas em relação a isso. Só que, de um tempo para cá, ela tem fiscalizado isso de forma mais intensa, tem dado a entender que vai fiscalizar isso de forma mais intensa. O que eu estou querendo dizer com isso, Edson? Imagina, eu tive um cálculo do meu imposto de renda, em janeiro eu tinha que ter pago R$1.000, em fevereiro mais 500, em março mais 300, e deixei para pagar tudo só no ano seguinte, na época do imposto de renda. A Receita vai exigir aquele pagamento naquele mês que ocorreu o fato, em janeiro, em fevereiro, em março, abril, julho, agosto. E como eu não paguei, ela vai exigir multa e juros. No final das contas, na época da declaração de imposto de renda, não vai dar diferença no imposto a pagar, mas a multa e juros ela vai exigir. Então, é uma questão interessante que os profissionais também devem ficar atentos, de já ter esse recolhimento através do Carnê-Leão, de forma mensal e periódica, e não deixar para recolher somente na época da declaração do imposto de renda. Não, show de bola, viu, Carlos? Obrigado. Eu vou parar um pouquinho, que a Fernanda aqui fez uma pergunta sobre esse ponto do INSS, eu acho que vale a pena a gente já parar para responder, tá? Ela falou assim: Carlos, boa noite. Eu tenho uma clínica odontológica e nela tenho dentistas que prestam serviço para mim. Sou eu que tenho que recolher o INSS ou cada dentista deve fazer o seu recolhimento? Tá, primeiro ponto, Fernanda. Primeiro, obrigado pela pergunta. É o seguinte, se esse dentista, ele presta serviço para você com vínculo empregatício, né? Ele é seu funcionário, ele tem aqueles requisitos que a legislação trabalhista enquadra ele como funcionário, ele, consequentemente, vai ser seu funcionário, vai ter que ser registrado e você pagar todos os tributos dele. Fundo de garantia, 13º, férias, e também reter o INSS dele. A gente sabe que, na prática, acaba que nessa área da saúde, tem vários dentistas que não são funcionários, talvez estão ali cedendo, o consultório cede o espaço para eles, ou talvez eles recebem, às vezes, um percentual sobre o valor que os pacientes pagam. Então, tem que analisar caso a caso. Mas se, de fato, aqueles dentistas, aqueles médicos forem funcionários da clínica, é você quem paga o INSS e também fundo de garantia, registro, tudo na carteira como funcionário normal. Ótimo. Fernanda, se tiver qualquer dúvida aí, pode mandar, tá? Outros participantes aí também, quem está assistindo, que a gente vai acompanhando, mas, Carlos, muito obrigado, eu acho que esclareceu muito bem, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês podem continuar mandando. Ô, Carlos, mais algum tópico que você acha importante aí do INSS, que queira comentar? Quer falar um pouco da área do PJ? Ô, Elton, da parte de pessoa física, o INSS, o Carnê-Leão, acho que é isso mesmo, né? A parte previdenciária, igual você falou, tem pano para manga, né, para poder falar. A parte de pessoa física também tem várias informações. Eu acho que depois pode até ser interessante a gente fazer um bate-papo aqui sobre imposto de renda de pessoa física, especificamente, para a gente falar sobre deduções, livro caixa, o que pode deduzir, o que não pode, porque é um tópico extremamente extenso, interessante, que vale a pena um tempo maior para isso.
Mas agora, já indo para a parte de pessoa jurídica, tentando ser um pouco didático, à medida que o médico, o profissional da saúde, ele vai constituir uma PJ, ele tem que encaixar em determinado tipo de tributação. São 3 possibilidades: lucro real, lucro presumido e o simples nacional. Vou tentar explicar um pouco de cada. Carlos, peraí, que agora eu vou fazer uma atividade aqui. Uhum. Quem está assistindo aí, gente, quem está assistindo, vocês sabem qual que é a diferença aí de lucro real, lucro presumido e simples nacional? Eu quero ver se vocês puderem mandar no chat aí, se vocês já conhecem, se não conhecem, se tem dúvida. Se algum deles você conheceu, Elton, pode mandar o currículo aqui para o escritório que a gente tenta enquadrar aqui a nossa equipe também. Tá certo. Não, é igual enquadrar no simples, né? É a dificuldade. Ali, ó. Helena respondendo. Obrigado. Fernanda. Ótimo. Obrigado. Ô, Carlos, então puder aí explicar um pouquinho para a gente aí qual que é essa diferença, como é que a gente classifica, porque eu acho que é o primeiro ponto realmente para pensar como um PJ, certo? Sim, sim, sim. Assim, Elton, eu vou tentar fazer um paralelo primeiro entre lucro real e lucro presumido. O lucro real, o nome... Antes até de entrar na parte do imposto de renda, no lucro real e no lucro presumido, nós temos o pagamento do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Como eu disse antes, ele é um imposto municipal. Cada prefeitura determina, tem uma legislação própria para ele. Mas, via de regra, ele não pode ser inferior a 2%, nem superior a 5%, para evitar a guerra fiscal. Esse ISS é o mesmo tanto para lucro presumido quanto para lucro real. Então, não vai mudar. Nós temos também outros 2 tributos, PIS e COFINS. PIS e COFINS, para empresas da área da saúde, da área médica, né, fisioterapia, dentista, o PIS e COFINS no lucro real, ele tem uma tendência a ser a mesma alíquota do lucro presumido. Por que eu falo que tem uma tendência? Via de regra, empresas de lucro real têm uma alíquota maior de PIS e COFINS, porque a legislação determina dessa maneira. Tem uma alíquota maior, mas aproveita alguns créditos. Da área da saúde, essa alíquota costuma ser a mesma do lucro presumido, que é 3% para COFINS e 0,65% para PIS. Em suma, ISS, PIS e COFINS, nós podemos dizer, né, o PIS e COFINS entram nessa jogada também, que eles são a mesma alíquota para lucro real ou presumido. Então, o que difere do real para o presumido? O lucro real, o nome mesmo já diz, você paga o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro que realmente a empresa teve, a clínica teve. Eu pego a receita, tiro as despesas, vejo o lucro, e sobre esse lucro, eu calculo o imposto de renda, que é 15%, e a contribuição social, que são 9%. E o lucro presumido? O lucro presumido, o nome também já diz. Você presume um lucro. De fato, ele não ocorreu. Você presumiu um lucro. Quem que presume? Não sou eu, Carlos, não é o Wellington. Quem presume é a Receita Federal. Na atividade da área da saúde, ela presume esse lucro em 32%. Em cima desses 32%, que a gente joga o imposto de renda e a contribuição social. Exemplo. Tem um faturamento na minha clínica de R$100 mil por mês. Eu vou presumir que teve um lucro de R$32 mil. Em cima desse lucro, eu pago 15% do imposto de renda e 9% de contribuição social. Em regra, então, lucro real e lucro presumido. O lucro real é vantajoso para a clínica que tem uma margem de lucro baixa. Então, se a minha clínica tem uma margem de lucro inferior a 32%, é vantajoso o lucro real. Se a margem de lucro ela é maior, tende a ser mais vantajoso o lucro presumido. Tem que colocar na ponta do lápis, ver, simular, para fazer essa opção. E essa opção, ela se dá para o ano todo. Eu não posso mudar, esse mês é lucro real, mês que vem é presumido, não. Eu faço em janeiro, é levada para todo o ano calendário. E aí, ô Carlos, então, resumindo, o lucro real, na verdade, você tem que ter a margem menor, né? Então, assim, fazendo a semelhança rapidinho aí. Sim, isso mesmo. O real tem que ter para ser interessante, tem que ter uma margem de lucratividade baixa. O que normalmente as clínicas de saúde não têm.
porque normalmente a prestação de serviço ela se dá, de fato, mais pelo profissional, médico, dentista, e ele não tem um salário, né, nesse sentido aí contábil. Então, o lucro presumido, ele tende a ser mais vantajoso do que o lucro real. E até porque também, né, a gente trabalha para desenvolver esses profissionais, né, trabalha para desenvolver as clínicas dos profissionais. Então, o que a gente quer realmente melhorar a rentabilidade, melhorar a conta no bolso, né, a conta no banco, e também evitar um pouquinho de tributação a mais, tá? Uhum. E aí tem um tema, Carlos, que nós falamos de lucro real, lucro presumido, e o simples. A dúvida, sim, ainda mais que teve aquela mudança aí do novo Simples Nacional, teve alguma mudança? Você pode falar um pouquinho para a gente? Wellington, o Simples, até 2017, a área da saúde podia aderir ao Simples, mas ele não era muito vantajoso, salvo raríssimas exceções. A partir do ano passado, ele já passou a ser mais interessante. O Simples, ele tem 5 anexos, 5 tabelas. Cada atividade adere a uma tabela. A área da saúde, ela está na tabela 3 ou na tabela 5. O que vai variar que está na tabela 3 ou 5? A questão da parte de folha de pagamento. Na tabela 3, eu começo com uma alíquota de 6%. É uma alíquota muito boa. Assim, é a melhor alíquota que tem do Simples Nacional para a área de serviço. E no anexo 5, eu começo com uma alíquota de 15,5%. 15,5%. Então, assim, é quase o triplo, mais do que o dobro do que o anexo 3. E aí, o que vai fazer eu ficar no anexo 3 ou no 5 é a proporção da minha folha de pagamento em relação à receita. A legislação coloca que essa proporção seria de 28%. Então, se eu tenho uma folha de pagamento que ela é superior a 28% em relação à minha receita, eu fico no anexo 3 com uma tributação inicial de 6%. Se essa minha relação é menor do que 28%, eu fico no anexo 5 com uma tributação de 15,5% no mínimo. Então, essa margem, esse fator R, essa razão entre folha e receita, ela é dos últimos 12 meses. Então, eu tenho que pegar o acumulado dos últimos 12 meses e fazer essa conta. Eu posso, em um determinado mês, estar no anexo 3 e pagar 6%, 7%, enfim. E no outro mês, estar no anexo 5 e pagar 15,5%, 16%, 17%, 18%. Então, tem que ser muito bem planejado e orientado em relação a isso. Não, perfeito, não, ótimo. E assim, e também está enquadrado, vou até tirar uma dúvida, tá? Você está enquadrado no anexo 3 ou 5, tem a ver muito com o KNAI, tá? Quem não sabe aí também, o pessoal sabe o que é KNAI, porque isso acaba que influencia bastante, né? Que é basicamente o tipo de serviço que presta. Uhum. Depois eu queria saber um pouquinho se o pessoal sabe o que é o KNAI, e você, o caso, se puder me responder, essa diferenciação de tabelas, não só por conta da folha, mas envolve com relação ao KNAI? Sim, envolve. Mas, via de regra, quase todos da área da saúde, quase todos os KNAIs da área da saúde que estão no Simples, eles vão flutuar, que a gente fala, entre o anexo 3 e o anexo 5. Então, KNAI da área de medicina, fisioterapia, dentista, vai ficar flutuando entre esses dois anexos. Não, perfeito. Aí, só para tirar também a dúvida, KNAI nada mais é, você me corrige, tá, Carlos? Que é o tipo de serviço que a sua empresa vai prestar. Então, para cada tipo de serviço, tem um código, tá? Esse código já é estabelecido. Então, se vai ser uma clínica apenas de consulta, é um tipo de código. Se vai ser procedimento, é um outro código. Se vai ser um hospital, é um outro código. Então, assim, para cada tipo de serviço que vai ser prestado, é um número de KNAI diferente. É isso mesmo, Carlos? Isso mesmo, KNAI é Código Nacional de Atividade Econômica, salvo engano. E o que, assim, à medida que uma empresa é constituída, ela tem um objeto social dela, que é o que ela vai fazer. E cabe ao contador, a quem está instruindo a empresa, enquadrar aquela atividade nos KNAIs. E a Receita Federal faz o cruzamento através dos KNAIs. Então, é interessante e fundamental observar os KNAIs para estabelecer a tributação.
E até o Elton, depois, se você me permitir, eu tenho uma simulação aqui, só para quem está nos assistindo conseguir visualizar melhor o que eu estou querendo dizer, de como que essa inteligência tributária, à medida que a gente faz um planejamento prévio, em relação ao custo tributário, como ele pode reduzir bastante. Posso apresentar? Você tem essa tabela aí, Carlos? Tem. Já deixei essa simulação. Tá. Então, vamos ver se esse pessoal está assistindo mesmo, tá? Quem que quer ver a tabela aí, realmente, que tá uma tabela assim, eu vi ela, eu já vi ela outras vezes, tá? Que a gente trabalhou muito já com carros aí em vários projetos, é uma coisa bem detalhada, acredito, pelo menos se for com base aí do que a gente já trabalhou nos projetos. Quem quer ver essa tabela aí, manda um sim aí, ou eu aí no chat, para a gente compartilhar essa tela. O objetivo é uma aula, né? Então, realmente é mostrar conteúdo aqui para vocês. Quem quiser, manda um sim. Vamos ver aqui, ó. Fernanda já mandou. Vamos ver, ó. Se tiver mais, a gente mostra, ó. Aí, ótimo. Ó, Carlos, tá com a moral aí. Vamos ver essa tabela. Ô, Edson. Você consegue compartilhar essa tela? Eu vou compartilhar a tela aqui, então, gente. A ideia com isso aqui não é tentar, assim, deixá-los mais confusos, não. Pelo contrário, é tentar mostrar de forma visível a tributação e ver a diferença que dá isso para as empresas de forma legal, no caso. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo, gente? A tela está... Ó, Carlos, vamos ver ali que tem um delay aqui para o YouTube. Eu estou vendo sua tela, vamos ver aqui. Isso, sua tela perfeito, Carlos. Pode continuar. Aqui nela, então. Então, vamos lá, gente. Isso aqui é como se fosse uma empresa, né? Igual comentei, um médico, de forma hipotética, resolveu abrir um consultório com um investidor, fizeram uma sociedade e vão avaliar a tributação. Na simulação aqui, coloquei R$18 mil de faturamento mensal. É um valor simbólico que nós estipulamos. Com uma folha de pagamento de R$3 mil por mês, e uma retirada pro labore, que seria como se fosse o salário do sócio, né, do profissional da saúde, e um salário mínimo. Em cima desse faturamento de R$18 mil por mês, eu vou ter PIS, então Imposto 065, COFINS, Contribuição Social, Imposto de Renda e ISS. A contribuição social está aqui de 2,8% e 4,8%. Por quê? É igual eu comentei. Nós presumimos que dos 18 mil, 32% é lucro. E em cima daquilo, a gente joga 9% de contribuição social e 15% de imposto de renda. E dessa alíquota de 4,8% e 2,88%. O INSS, no lucro presumido, para cada R$1.000 que eu pago de um funcionário, eu tenho que pagar, a empresa tem que pagar R$275 de INSS, além do que é descontado. É um valor significativo, é uma das principais diferenças em relação ao Simples. Então, sem querer estender demais aqui, mas nessa simulação, a empresa pagaria aqui, ao longo do ano, quase R$45 mil no ano desses impostos. Não estou falando aqui, o Hélito e participantes, outros tributos, como fundo de garantia, taxas da prefeitura, porque, via de regra, são tributos que eles são devidos independente se a empresa é lucro presumido, lucro real ou simples. Então, a gente não utiliza nessa análise. É só para ver o que, de fato, vai variar. Então, lucro presumido, simulação aqui, R$45 mil. Vamos para o simples. Os mesmos R$18 mil de faturamento, os mesmos R$3 mil de funcionários. A gente vai fazer que a receita acumulada dos últimos 12 meses está dando 216 mil. A folha de pagamento acumulada dos últimos 12 meses, que essa folha de pagamento seria os funcionários mais o Prolabore, está dando uma proporção de 25%. O que é essa proporção? É aquilo que eu comentei. É você pegar a folha de salário dos últimos 12 meses e dividir pela receita dos últimos 12 meses. A proporção aqui foi 25%, ou seja, inferior aos 28% que a legislação estipula. Consequentemente, eu fico no anexo 5 do Simples Nacional, com uma alíquota de 15,91%.
essa alíquota vai me gerar esse simples, e eu vou ter um INSS do Prolabore, que é 11% do salário mínimo, que a gente estipulou aqui do Prolabore. Vocês vão ver aqui que no ano eu vou ter um imposto de 35, 36 mil reais, bem menor do que os 45. Já ficou bom, né, Wellington? Então, assim, mas dá para ficar melhor ainda. Já dá para ficar, pode ficar melhor ainda. Então, vamos numa outra simulação. Continuando com os 18 mil reais de faturamento por mês, continuando com os 3 mil reais de funcionários por mês, nós temos isso aqui de receita bruta acumulada, esse valor de folha de salário acumulada, porque eu aumentei meu Prolabore para 2 mil reais. Antes, meu Prolabore, um salário mínimo. Agora, 2 mil reais. Deixa eu pegar aqui, 2 mil reais. Olha a proporção. A folha em relação à receita, ela aumentou 30,6%, porque eu aumentei meu Prolabore. A minha alíquota do INSS reduziu drasticamente, do Simples, perdão. Antes estava 15%, né? 16%, caiu para 6,87%, a redução absurda. O INSS aumentou um pouco, porque o meu Prolabore de um salário ele foi para 2 mil reais. Mesmo com esse aumento do INSS, a gente vê que o pagamento de imposto aqui no ano, ele foi 17 mil reais. Então, a gente tinha uma simulação de 45, reduziu para 35, podendo ser reduzida para 17 ou 18 mil reais. É uma redução, assim, significativa. Nós temos aqui também, Wellington, fazendo um paralelo agora com pessoa física. O cálculo aqui como pessoa física. Tá dando para entender? Tá, perfeito. Pessoal aí da turma aí que está assistindo, tá dando para entender? Podem interromper aqui também que a gente vai esclarecendo, viu? Pessoal, dúvidas aí, vocês podem ir mandando, que aí eu vou passando para o Carlos aqui também. Tá. Então, quem está entendendo, manda um eu, estou entendendo, só para a gente estar acompanhando aqui vocês. A ideia, né, Wellington, é mais só para tentar ilustrar aquilo que a gente conversou. É claro que essa planilha tem algumas fórmulas, enfim, mas não é tão simples calcular esses tributos igual a gente fez dessa maneira aqui, não, mas à medida que a gente entende, a gente consegue fazer essa inteligência tributária nesse sentido, né? Posso continuar aqui na parte de pessoa física? Acredito que sim, ó. Vamos lá, ó. Pessoal. Ó, Ana Paula, Fernanda, obrigado, o pessoal está entendendo. Perfeito, pode ir para a pessoa física aí, eu vou voltar para sua tela. Tá. Na pessoa física, voltando aos mesmos 18 mil reais que fiz na outra simulação. O INSS aqui tem um valor de 1.100 e poucos reais. O que é esse 1.100 e pouco? É 20% sobre o teto do INSS. Nesse exemplo aqui, nós consideramos que esse profissional ele não presta, não recebe de outras pessoas jurídicas, de convênio, de faculdade, de empresa, enfim. Tem o ISS, igual comentei no início aqui do nosso bate-papo, que ele é um ISS fixo. Hoje na prefeitura aqui está nessa faixa, aqui em BH. Coloquei um livro caixa hipotético aqui, de 8 mil reais mês, valor fixo, que vai gerar um imposto de renda mensal em torno de R$ 1.500. Com os funcionários de 3 mil reais, eu teria um custo de INSS, lembrando que não coloquei aqui fundo de garantia, nada, porque isso é um valor fixo, independente da tributação, de R$ 825. Também não considerei aqui 13º, férias, só para ter uma simulação mais simples mesmo, né, para não tentar fazer muita confusão aí também não. No caso de pessoa física, não tem do que falar de prolabore. Claro, nessa situação aqui, eventualmente, desse imposto de renda pago, você pode ter, talvez, alguma restrição, se você tiver dependente, pagamento com saúde, de educação. Então, é onde eu comentei que tem que analisar caso a caso. Mas, via de regra, nessa simulação aqui, a gente teria quase 44 mil de imposto a pagar no ano. Em resumo, pegando um gráfico aqui, nesses dados que eu apresentei para vocês, o lucro presumido, algo em torno de 45 mil reais de imposto no ano. No Simples, no anexo 5, 35 mil. No anexo 3, 18 mil quase. E na pessoa física, 44 mil. Então, nesse caso aqui, a gente vê que dá uma diferença de uma tributação para outra de quase 30 mil reais no ano.
Isso é quase um carro popular, né, Welton, por ano aqui, que se você não tiver uma assessoria boa, não tiver um bom planejamento, você está perdendo ou ganhando, né, dependendo do ponto de vista que a gente for analisar. E aí, o Carlos, só te interrompendo um pouquinho aí, lembrando, gente, que isso, assim, os números são ótimos e realmente a gente precisa avaliar qual que é a categoria que vai se encaixar, tá? Alguns casos vão conseguir se encaixar aí no lucro presumido, ou é melhor realmente ficar na pessoa física. Então, assim, você me corrige, tá, Carlos? Sim. Mas, assim, independente do que for, é bom fazer uma análise tributária, tá? Para ver qual que é a melhor condição e a gente conseguir fazer essas contas também. Sim, é isso mesmo, Roberto. É fundamental e a gente sempre gosta de orientar os clientes de fazer uma análise e conquistar por vir, e não com o que já passou. Porque às vezes, né, pode pegar com o que já ocorreu no ano e levar que aquilo vai ser uma regra para o ano que está por vir. Não, às vezes vai mudar, às vezes a minha intenção é ter um faturamento maior, talvez enxugar algumas despesas, eu vou contratar alguns funcionários, então isso vai variar. Mas a simulação, ela está aqui, né, tem que ver caso a caso. Nesse caso especificamente, né, foi interessante o anexo 3, só por ter aumentado o Prolabore. Então, uma coisa boba, aumentei o Prolabore em R$ 1.000 por mês, já deu uma diferença significativa aqui de imposto. Mas tem que ver caso a caso. Posso interromper aqui a minha tela, o compartilhamento? Pode sim, pode sim. Então tá. Pessoal, ficou entendido? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, manda no chat aí pra gente. Mas, o Carlos, acho que ficou muito claro, tá? Deu para mostrar essa diferença, deu para ver que realmente a gente precisa avaliar caso a caso, saber qual que é o mais rentável e como é que a gente pode otimizar esses tributos, tá? O pessoal aqui mandando, tá ótimo. Acredito que aí que a gente você conseguiu aí apresentar, pelo menos não entrou no detalhe, tá? Lógico que cada caso a gente precisa entrar um pouquinho mais a fundo para entender desde faturamento, funcionários, mas assim, foi super ótimo essa abordagem, tá bom? E aí, até aproveitando esse gancho, já que nós estamos falando de PJ, de Simples Nacional, de lucro presumido, então eu sou profissional liberal, ainda atuo como pessoa física, tá? Trabalho em várias clínicas, mas eu gostaria de ser um PJ. Eu queria ter uma pessoa jurídica, porque a gente entende, eu estou entendendo que realmente vale a pena ou lucro presumido e como é que a gente classifica. E o que eu preciso fazer para eu ter o meu CNPJ? Então, como é que a gente pode virar um empresário da saúde? Uhum. Entendi, Wes. Igual, após essa análise inicial, decidiu-se constituir a PJ. A gente precisa de documentação pessoal dos sócios, né? Então, aquela de praxe mesmo, identidade, CPF, comprovante de endereço, enfim. Tem que ter o IPTU do local onde vai ser a pessoa jurídica, né? No caso, o consultório. Com esse IPTU em mãos, a gente faz uma consulta de viabilidade para ver se os órgãos permitem a execução daquela atividade naquele local pleiteado. Então, a gente até orienta muito, antes de abrir uma clínica, de abrir um consultório, procurar a contabilidade antes de até assinar o contrato de locação, para a gente fazer essa consulta de forma prévia. Que eventualmente pode ser raro, mas eventualmente acontece, da prefeitura não permitir atividade naquele local. Então, é interessante essa consulta prévia de viabilidade. Feito isso, essa consulta prévia, normalmente o órgão ele vai exigir alguns documentos para permitir a atividade naquele local. Documentos que são laudos técnicos, programas que às vezes são assinados por arquitetos, engenheiros. Então, tem algumas especificidades para conseguir alvará sanitário, que é requerido para profissionais da saúde. Uns em menor grau, menor complexidade, outros em uma complexidade maior e, consequentemente, necessitam de laudos mais elaborados. Então, via de regra, funcionaria dessa maneira. E aí a gente faz um contrato social, onde vai estabelecer as condições da empresa, né? São coisas básicas, vai ter prolabore, não vai, qual vai ser a participação de cada sócio no capital social, quem vai ser o administrador, qual atividade vai ser desempenhada, é só atividade médica, não, eu quero colocar uma consultoria, eu quero colocar um treinamento, então aproveitaria esse momento para colocar essa atividade também, colocaria as regras gerais da empresa no contrato social. E é muito importante ter esse contrato bem redigido, porque se um dia lá na frente tiver problema entre sócios, o que vai determinar
vai ser o que está no contrato social. E aí, depois, feito isso, Wellington, é o procedimento mais burocrático, né, mais técnico da contabilidade, levar essas informações ao cartório ou à junta comercial, e aí, consequentemente, para emitir o CNPJ, inscrição municipal, enfim, aí já é um trâmite mais burocrático da contabilidade. E aí, ô Carlos, só fazendo um gancho aí, tá? Para todo mundo estar assistindo, com relação a contrato. Gente, o contrato ele é muito importante. Assim, é muito importante. A gente que está prestando consultoria para diversas clínicas e profissionais, a gente vê a importância dele. Porque nada mais é o contrato, ele é um acordo. Então, no momento que você está abrindo uma empresa, está abrindo em conjunto uma sociedade, está tudo muito bem. Mas você não sabe daqui a um ano, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos, como é que isso vai ser. E, assim, precisa ter uma relação muito de sociedade, né, que os dois joguem a favor da empresa. Então, que desenvolva a empresa, que realmente possa evoluir com ela. Então, esse contrato, ele serve de base para qualquer discussão futura. Então, se você já começar a trabalhar no contrato desde o início, fazer uma coisa bem certinha, olhar todos os pontos e o que pode ocorrer futuramente de problema e já evitar isso no contrato, é a melhor situação possível. Porque a gente já passou diversas vezes que fecha-se um contrato de boca, né, combina, só que lá na frente a gente tem problema de pagamento, tem problema de falta de trabalho, e aí eu não vou entrar no mérito, tá? Mas é só para dar esse gancho, tá, realmente, de falando da importância do contrato. Certo, Carlos? Sim, demais, Alberto. Assim, igual, né, eu também, como advogado, a gente orienta muitos clientes nisso. A gente tem, às vezes, contratos padrões, mas a gente costuma justamente apresentar a alternativa de fazer um contrato mais personalizado. E assim, um profissional da saúde, ou sócio em geral, né, empresário em geral, vai ver a importância do contrato na hora que tem problema. E aí, às vezes, já é tarde demais. E problema no sentido societário, porque uma sociedade é um casamento, você está juntando com uma pessoa ali, com um sócio, né? Problemas no caso de falecimento, de, às vezes, algum dos sócios. Problema no caso de separação de alguns dos sócios, porque à medida que você monta um empreendimento, às vezes você está montando ele pequenininho, não tem muito patrimônio, não tem muito o que se discutir, está de forma bem tranquila. Mas à medida que aquela clínica ela vai tomando um porte, um tamanho, talvez um ou outro interesse acaba sobressaindo em relação a um sócio ou outro. E aí começa a ter, talvez, desavenças. E, igual, um falecimento de um determinado sócio, como que vai ser isso? Os herdeiros vão entrar na sociedade, a sociedade vai pagar os herdeiros, vai pagar de quantas vezes, em caso de separação, enfim, são várias questões que dá também para expor bastante, mas não é objeto de hoje. Eu acho que vale a pena mesmo ressaltar a importância do contrato social em clínicas, profissionais da área da saúde. Ô, Carlos, perfeito, viu? Eu acho que, assim, os temas tratados aí foram muito esclarecedores, tá? Para mim aqui, acredito que para todos que estão assistindo, foi muito bom. A gente já está chegando ao final da aula, então, assim, a nossa proposta é que a cada ou semana ou de 15 dias a gente faça uma aula específica de um tema específico, tá ok? E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se querem, podem fazer as perguntas que eu vou ir passando aqui para o Carlos, o que vocês gostariam de saber. Vamos lá, Carlos, está me escutando? Sim, estou. Vamos lá. A Fernanda aqui fez uma pergunta. Vocês aconselham contratos com profissionais que trabalham no consultório também? Indica vínculo empregatício? Fernanda, a gente aconselha, sim, a formalização através de contrato. Tem que saber muito bem o que colocar no contrato, para esse contrato não virar prova contra o médico, o dentista, né? E não necessariamente esse contrato ele gera um vínculo empregatício. Para gerar um vínculo empregatício, tem que ter os pressupostos, que seria não ser uma eventualidade, ser de forma ali reiterada, ter uma subordinação, enfim, tem todas essas questões que tem que ser observadas. Então, o contrato por si só não gera. Mas dependendo de como está esse contrato redigido, e se ele for entregue ali para o dentista, para o funcionário, no caso, ele vai servir de prova até mesmo contra a própria clínica. Outro tipo de contrato que pode ser feito, né, claro, seria um contrato como se fosse uma espécie de sublocação, cessão daquele espaço. Então, eu, como médico dentista, eu estou cedendo aquele espaço para outro dentista executar a atividade.
mas tem que estar muito bem casado com o que de fato ocorre. Então, o dentista ele está usando aquele espaço, ele está me pagando pela cessão do espaço, mas quem é o responsável pelo tratamento? Aquele dentista que está utilizando o espaço? Ele que está emitindo o recibo para o paciente direto? Ou sou eu que estou e controlo todo o consultório? Então, tem que ver caso a caso. O contrato é bom para documentar, mas tem que tomar um cuidado para não documentar de forma contrária a você. Perfeito, Carlos. Ótimo. Muito bom. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma dúvida. Vou dar um tempinho. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, a gente já está indo para o encerramento. O objetivo realmente é passar uma abordagem geral dessa parte de impostos e tributação, ok? Acredito, Carlos, primeiramente, assim, te agradecer pelo tempo disponibilizado, por estar aqui também agora à noite, a gente está apresentando isso. E aí eu queria saber um pouquinho aí de quem está nos assistindo agora, o que vocês acharam da aula, o que vocês sugerem de próximo tema, tá? Para a gente estar falando de como um todo de um negócio da área de saúde. Você como profissional liberal, seja da área contábil, seja da área financeira, seja da área jurídica, seja da área de sistemas, o que vocês gostariam de ver na próxima aula, até para a gente já ir selecionando o tema e preparar essa aula aí com bastante carinho para vocês. Vou ver aqui o pessoal mandando aqui no chat. Ô, Carlos, tem algum adendo para fazer? Quer fazer algum comentário? Elton, assim, eu acho, né, quando você até me convidou para poder ter esse bate-papo aqui, eu achei muito interessante, muito saudável, porque é bom a gente tentar esclarecer essas dúvidas tributárias para os profissionais da saúde, né? Eu, particularmente, acho interessante, mais para frente, a gente avaliar a possibilidade também de fazer um específico sobre imposto de renda, né? Da pessoa física, que é um tema que está por chegar aí, né? Em março, abril já começa o período de entrega das declarações. Tem muitas dúvidas de como calcula, o que pode ser feito, como que é feito, seja no sentido do cálculo do imposto de renda em si, o que eu possa bater, deduzir, enfim, ou até mesmo do preenchimento da declaração, né, de patrimônio, enfim, coisas desse sentido. É um tema muito vasto, muito interessante, que a gente pode combinar e acredito que é de interesse muito grande pelos profissionais da saúde, né? Ótimo, Carlos. Eu tô pegando aqui os comentários, o pessoal mandando aqui para a gente, tá? Pessoal, a gente está chegando ao fim, então, assim, primeiramente, muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo, a você, Carlos, pelo tempo, tá? Que disponibilizou, que está aqui conosco. Eu estou compartilhando agora no chat com vocês o site aqui nosso, que é o da Plentus, tá? Nós somos especializados aí na área de consultoria e assessoria para profissionais da saúde, e também eu vou estar compartilhando aqui no chat o site aí da Contabilidade Dias, que é do Carlos aqui, então, para eventuais dúvidas, qualquer coisa que vocês precisarem. Então, eu estou mandando aqui no chat agora para vocês. Carlos, contabilidadedias.com.br, certo? Isso mesmo, Ed. Contabilidadedias.com.br. Contabilidadedias.com.br. Ótimo. Tem alguns outros comentários aqui, realmente, para a gente... Nós vamos trabalhar aí nas próximas aulas, tá? Muito obrigado. Então, nós vamos falar um pouquinho mais de como é que são os contratos com os pacientes, que surgiu essa dúvida, sobre percentual, comissão, como é que a gente pode moldar. E eu acho que esses temas vale realmente a gente pegar uma aula dessa específica para a gente poder abordar com o máximo de detalhes possível. Então, aí eu deixo o contato nosso, tá? O meu aí da Plentus, o do Carlos aí da Contabilidade. Agradeço muito a participação de todos vocês. Depois siga aí também nas redes sociais. Então, a gente está lançando todas as informações das próximas aulas, tudo através das redes sociais. Então, se puder nos acompanhar, deixar um curtir aí no vídeo e se inscrever também no canal, porque aí, à medida que for, a gente vai estar lançando as informações, ok? Carlos, já te agradeço, muito obrigado. Tá? Acredito que foi muito enriquecedor aí toda a aula. Elton, eu agradeço novamente o convite, né, a possibilidade de podermos
trocar de ideia aqui em relação a essas questões tributárias, contábeis, né? Agradeço as pessoas que nos acompanharam aqui hoje. Tenho temas aí interessantes para a gente poder debater nas próximas semanas. A gente espera tentar ajudá-los nesse ponto também. Está aí nosso contato, que o Elton passou, da Contabilidade Dias, para poder, né, nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, Face. No nosso site também tem os nossos contatos. A gente está à disposição. Qualquer dúvida que tiver, a gente tem uma equipe aqui, vários especialistas na área contábil. É uma estrutura muito boa para poder auxiliar, e até com a formação jurídica que a gente tem também, tentar encontrar a melhor questão trabalhista, tributária, enfim, tudo para o alcance da clínica de vocês. Obrigado. Beleza, Carlos. Pessoal, de novo, muito obrigado. Nós estamos encerrando. Fiquem atentos aí para a próxima aula, tá ok? E aí a gente finaliza essa e a gente se encontra na próxima. Um abraço, até mais. Até mais, gente. Obrigado. Boa noite.